que você pensa sobre o surgimento de profetas mirins? Você acredita que isso é algo comum ou pode se tornar mais frequente nos últimos tempos? O que o reverendo Hernandes Dias Lopes pensa a respeito do surgimento de profetas mirins e qual o posicionamento do pastor Eliseu Rodrigues a respeito desse assunto? Hoje eu quero analisar com vocês as duas respostas desses homens de Deus e analisar também esse movimento que surgiu e que está ficando mais forte com o passar do tempo de ministério profético mirim. Será mesmo que é possível Deus, que tudo pode e fala através de quem Ele quiser, usar nos dias de hoje profetas mirins? Sério mesmo? Será que isso tem respaldo bíblico? Eu vou começar aqui reagindo ao vídeo do pastor Eliseu Rodrigues, um vídeo que eu achei assim vergonhoso, inclusive. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o posicionamento do reverendo Hernandes Dias Lopes a respeito desse assunto. Confira. Quer anular o propósito de Deus para as nossas crianças? Essa fala aqui eu não sei se ela é recente, não sei se é de agora, mas aqui é uma falácia, porque nós não estamos, pelo menos não pode generalizar, nós não estamos combatendo ou tentando apagar qualquer que seja o propósito que Deus tem para as crianças, não se trata disso. Então, essa fala do Eliseu Rodrigues é uma falácia do espantalho, quando você bate num argumento que na verdade não é o argumento que está sendo transmitido. Nós não somos contra as crianças estudar, não somos contra as crianças terem qualquer contato com o cristianismo. A questão é ministério profético mirim, pregadores mirins. Por quê? Porque hoje parece que virou moda os adultos pararem para ouvir crianças pregarem, crianças imaturas que não têm conhecimento bíblico, que não têm experiência alguma, elas estão pregando e a multidão está aplaudindo. Então, que já começou com a falácia, né? É o vitimismo, coitado, vocês estão tentando apagar o ministério, o chamado de Deus para as crianças, né? É falácia. Você quer anular o propósito de Deus para as nossas crianças? Não, ninguém quer anular o propósito de Deus para as crianças. Isso aqui é só conversa para boi dormir. Vamos lá. Tira da Bíblia a menina da casa de Naamã. Aí é o costume deles, né? Vamos pegar textos bíblicos, passagens para reforçar o nosso pensamento. Porque é para ganhar no grito. Você cita muitas passagens, você cita muitos acontecimentos, assim, você está arrasando. A turma que não tem conhecimento, levanta a mão, aplaude, glória a Deus e tudo mais. É muito comum a gente ver isso. É para proibir os meninos de pregar? Tira da Bíblia. Ele conversando com Samuel a noite inteira. Você sabe, pregador Eliseu Rodrigues, você sabe muito bem o período que Deus falou com Samuel. Eu acho que o senhor lembra muito bem, né? Que diz assim, nesses tempos Deus falava raramente, né? Era muito raro Deus falar. Eu acho que o senhor lembra disso, né? Hoje em dia, é raro Deus falar? Não, nós temos a Bíblia. Muito simples, muito simples. Então não precisa de um profeta aparecendo para estar transmitindo o recado, pois nós temos a Escritura. E naqueles tempos, raramente Deus falava. O senhor esqueceu de falar isso, não é, pregador Eliseu Rodrigues? Vamos continuar aqui. Tira da Bíblia o menino com 5 pães e 2 peixinhos. Agora vamos lá. Essa é a passagem que o menino estava lá com 5 pães e 2 peixinhos e Jesus faz os pães e os peixes multiplicarem. Tá, beleza. Isso prova o milagre e toda a maravilha que Jesus fez. E o poder de Jesus em dar alimentos ou multiplicar alimentos para toda a multidão e ainda sobrou. Agora me diga em que isso serve para justificar o ministério de pregador mirim. Em que? Isso não justifica nada, até porque não tem nada a ver com pregação. Não tem nada a ver com pregação. Isso não tem nada a ver com o ministério de profecia mirim, não tem nada a ver com o ministério de pregação mirim, não tem absolutamente nada a ver. Vamos continuar aqui ouvindo. Que a defesa... Tira da Bíblia, rode orando pela libertação de Pedro. Tira da Bíblia. Eu não consigo entender o que ele quer trazendo essas passagens para justificar pregadores mirim. Joel 2:28, tira da Bíblia. Joel 2:21. Daqui a pouco nós vamos lá para Joel. As crianças gritando Hosana, Hosana nas alturas. Você percebe que o que o Eliseu Rodrigues está fazendo aqui é tentar ganhar no grito. Daqui a pouquinho o Hernandes Dias Lopes comentando sobre pregadores mirim. O que o Eliseu Rodrigues está tentando fazer é ganhar no grito. Tira da Bíblia isso, a criança com 5 pães, Deus falando com Samuel, tira da Bíblia. É só para ganhar no grito, porque nenhum desses textos, absolutamente nenhum desses textos apresentados, nenhuma dessas passagens apresentadas serve como apoio para o ministério profético ou de pregação
mirim. Não tem nada disso. Não tem nenhuma relação. Esses textos, essas passagens não servem para isso. Então ele simplesmente diz, tira da Bíblia a passagem que tem uma criança, tira da Bíblia Deus falando com Samuel. Por quê? Assim ele vai criar o espantalho para ele, ó, bater nesse espantalho. Então, qual é a argumentação? Por que crianças não podem pregar, não podem ser pregadores mirim? E aí o que nós dizemos? Porque é perigoso para ela, porque ela não tem conhecimento suficiente, porque ela não tem experiência, porque ela não tem domínio do assunto que ela vai pregar. Isso é o que nós falamos. Qual é o espantalho que Eliseu cria? Vocês querem acabar com o chamado, vocês querem cancelar o propósito de Deus para a vida das crianças. Você entende que são duas coisas totalmente diferentes? O que nós defendemos e o que o Eliseu Rodrigues está dizendo que nós defendemos são duas coisas totalmente diferentes. Então, aqui ele tenta ganhar no grito. Mas vamos continuar ouvindo aqui a vergonha que ele passa aqui. Vamos lá. Que é interessante, né? Porque o cara não é nenhuma criança. Você será que nos últimos dias... Isso aqui é Joel 2:28. derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele está citando o texto aqui, tá bom? Deixa a criança pregar. Isso aqui que ele está citando é esse texto aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? O Eliseu Rodrigues cita aqui Joel 2:28 e 29. Presta atenção que diz o texto. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Ele diz, olha, tá aqui, viu? Viu? Então você não pode impedir os jovens, as crianças de pregar, porque Joel diz isso e aquilo. Ah, é? Rapaz, o cara é um pregador, é um professor de teologia. Esqueceu de ler Atos, que é o cumprimento da profecia de Joel, e quem diz não é o Evandro. Quem diz não é o Evandro. Vamos ver aqui o que diz o texto? Vamos lá? O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. O que foi que o profeta Joel disse? Aqui, ó, Joel 2:28 e 29. Certo? E quem está falando aqui, Eliseu Rodrigues? Quem é que está falando aqui? Consegue responder para nós? Pois bem, vamos lá. Que é Pedro. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. E aí, Pedro vai citar a profecia de Joel e dizendo, olha, essa profecia aqui de Joel está se cumprindo agora. Isso não é uma profecia que serve para os nossos dias, não. Tá? Ela já aconteceu lá, já se cumpriu. E isto é o que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos, preste atenção, e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Então, me parece que não serve para os nossos dias isso aqui. Muito vergonhoso isso, gente. Lava a boca para falar mal das crianças que Deus levanta. Viu? Então, isso aqui é a falácia dele. Lava a boca para falar mal das crianças. Ou seja, quando alguém se levanta para dizer, rapaz, uma criança pregando, olha, esse negócio não é muito legal, isso é perigoso inclusive para ela, porque ela não sabe o que é que ela está falando, cuidado, ensina para que ela se prepare antes de trazer uma mensagem, cuidado para ela não pregar heresia, ela não tem bagagem, ela não tem estrutura para resistir inclusive às críticas, não exponha ela desse jeito, elas não têm conhecimento suficiente sobre o assunto. Aí ele diz que isso é falar mal, estão falando mal das crianças. Cara, isso aqui é ridículo, né? É muito vergonhoso, porque é o Eliseu Rodrigues, não é uma criancinha que tá falando aqui não. Alguém acredita que Deus levanta criança aqui nesse lugar? Alguém acredita que Deus levanta menino? Alguém acredita? Parece que há um desespero, vocês têm que acreditar, por favor, concordem comigo. Não, preste atenção, quando fala sobre pregação, o que se espera de um pregador? Daqui a pouco nós vamos ver o Hernandes Dias falando sobre isso. O que se espera de um pregador da palavra de Deus? Que ele tenha domínio sobre a escritura, no sentido de conhecê-la, ter entendimento, bagagem, experiência, conhecimento. Uma criança não tem, E outra, ele não precisa apenas pregar, ele tem que viver. Ou seja, ele precisa sempre ter o cuidado de não ser reprovado naquilo que ele prega. Uma criança não tem essa preocupação. Então, a criança não deve estar pregando, ela sim pode ensinar, vai instruindo ela, aconselhando, guiando, orientando para quando chegar o tempo dela estar mais já madura, ter um conhecimento, uma bagagem, aí sim é outra coisa. Mas do jeito que está, esse modismo aí de profetas mirins, gente, vamos parar com essa palhaçada. Ele usa quem quiser, na hora que quiser, do jeito que ele quiser. Quer anular
esse aqui é o bordão, sabe? Esse aqui é o bordão. Ele usa quem ele quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Só que dizer que Deus usa quem ele quiser não significa que ele vai usar de fato todo mundo. Claro, se ele quiser. Isso é uma exceção, não é uma regra. Do jeito que quiser. Como é que seria do jeito que quiser? Porque do jeito que o pessoal fala, quando quiser, do jeito que quiser, e etc., parece que é meio bagunçado, né? Não. Deus, ele tem os seus métodos. Ele, claro, ele pode falar através de quem ele quiser. Isso nós dizemos porque nós não vamos ousar em limitar a ação de Deus. Mas isso não é regra, cara. Isso não é regra. A regra é o quê? O obreiro tem que ser aprovado, tem que se esforçar para ser obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Todo pregador deveria ter essa preocupação em ter conhecimento bíblico, ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que tem domínio, que tem conhecimento a respeito do assunto. Todo pregador deveria ter essa preocupação. Aí você quer dizer que criança pode pregar? Que criança vai estar ensinando, pregando? Conversa fiada. Sabe o que é isso? É porque esse movimento atrai muita gente, multidão. A criança tal vai pregar. Um monte de gente lá, porque fica assim, abobados. E eu desconfio que o interesse em chamar essas crianças para pregar não seja de fato transformação de almas, mas sim arrecadar grana, meu amigo. Eu desconfio, não estou afirmando aqui, mas eu desconfio, né? Pois bem, vamos aqui, após ver toda a falácia do senhor Eliseu Rodrigues, vamos ver o que o senhor Hernandes Dias Lopes tem a dizer a respeito deste ministério profético Mirim. Fala, Leni. Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui, ó. O Argelington, ele perguntou o seguinte: o que você pensa sobre o surgimento de profetas mirins? Você acredita que isso é algo comum ou pode se tornar mais frequente nos últimos tempos? Uma pergunta boa, uma pergunta interessante, uma pergunta sincera e que merece a nossa atenção, sabe? Sem sensacionalismo. Eliseu Rodrigues disse que o Leonardo Salles, não sei quem lá, eles são sensacionalistas. Você acabou de ver um vídeo do Eliseu Rodrigues, puro sensacionalismo. É uma boa pergunta, até porque está bem em voga hoje, né? Eu não sei mencionar qualquer nome, eu não vou falar isso em tese, não em torno de qualquer nome. Primeiramente, para você pregar, porque... Aqui é de modo geral, ele não está dando piada em um e outro, aqui é de modo geral, é isso aqui. Eu gosto disso, eu gosto, sabe, dessa maneira do Hernandes Dias ser bem direto, assim, é isso aqui, não vou me levar por, eu não gosto de fulano, ou eu não concordo com a pregação do ciclano, não, é isso aqui, ó, muito interessante. Olha só o que ele vai dizer, preste atenção, se você puder, inclusive, anote o que... Primeiramente, eu entendo que profeta hoje não é aquele que traz revelações novas. À luz do que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14, o dom de profecia é você expor as escrituras. Aí hoje o que é a profecia? É revelação nova. Meu irmão, esse povo não entende de Bíblia. Lê Bíblia de cabeça para baixo. Deus nos deu a sua palavra e a revelação, isso é tão importante, Vilela, que eu vou lhe dizer, muito, muito importante para a igreja evangélica brasileira. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus e não a partir de Jesus. Está claramente posto em Hebreus capítulo 1. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora Ele nos fala pelo seu Filho. Então, depois que Jesus Cristo veio, não tem novas revelações. Exato. Por que é tão difícil entender, sabe, uma verdade tão simples, tão transparente, e a turma insiste em ignorar? Como diz o Dr. Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não posso, nem um mirim, nem um adulto, nem um velho, chegar e dizer, eu estou trazendo a revelação de Deus, sou um profeta. É o que mais fazem hoje, mirim, adulto, velho, trazem um novo evangelho, uma nova mensagem, como se fosse uma continuação da escritura. O profeta de Deus trazendo coisas forâneas à Bíblia. Paulo chega a dizer em Gálatas 1, que ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, que não seja esse aqui, seja anátema, seja maldição. Segundo ponto, para pregar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, me diga, Eliseu Rodrigues, uma criança vai conhecer a Bíblia, ela tem mesmo bagagem? Não tem, rapaz, não tem. Uma criança,
via de regra, ela não tem ainda todo o conhecimento necessário, Exato. uma bagagem necessária, Exatamente. Não é preconceito. um preparo necessário, uma Exato. formação necessária, Exatamente. para que possa expor com clareza, com integridade, com fidelidade a palavra de Deus. Se, por exemplo, uma Simples, né? Para entender. É simples. Sem lacração, sem sensacionalismo. Uma resposta simples e objetiva. criança precocemente demonstra dons, o que precisa fazer, penso eu, a igreja madura? Vamos pegar essa pessoa, vamos dar a ela todo o treinamento necessário para que ela possa usar este dom para a glória de Deus. Eu comecei a pregar com 17 anos, era ainda bem jovem. Mas o que eu fiz? Ao receber o chamado de Deus, primeira coisa, eu não saí pregando. Eu fui para um seminário. Se preparar, estudar. Eu fui fazer teologia. Eu fui estudar. Eu vou dizer para você, Vilela, eu estou com 43 anos de ministério. Eu me sinto um aprendiz até hoje. Um aprendiz até hoje. Eu hoje invisto em torno de 8 horas para preparar um sermão. Porque tem muita gente que acha que se você estuda, você está negando o Espírito Santo. Se você estuda, você não está crendo que o Espírito Santo vai te agir. Não. Deus não premia preguiça, não. Nem maturidade. Nem maturidade. Tem uma turma que tem preguiça de estudar, meu Deus vai me revelar em cima da hora. Os caras levam tudo na bagunça mesmo, né? Para você ter o sucesso que você tem nesse podcast aqui, eu sei que você trabalha. E trabalha pesado. E você tem uma equipe aqui de bastidor que trabalha pesado. Se você não preparasse nada, se você não fizesse nada e chegasse aqui sem nada planejado, sem nada programado, não sairia com o resultado que você tem. Por que você tem o resultado? Você se esmera, você trabalha, você se empenha, você conhece, você dá treinamento para outras pessoas para conhecerem melhor. A Bíblia é a mesma coisa. Paulo diz assim, que você precisa estudar a ponto de ser um obreiro aprovado. A Bíblia diz que aqueles que se afadigam na palavra são dignos de redobrar os honorários. Então, a pergunta em relação ao que eu acho dos profetas mirins, eu vejo com muita preocupação por duas razões. Primeiro, porque não tem profeta hoje para trazer mensagens novas. Olha, essa fala aqui é uma lapada na pulsa de muitos falsos profetas que estão por aí, não? Tem que abrir a Bíblia e expor a Bíblia. Segundo, porque penso eu que os caras, quando vão pregar, nem a Bíblia abrem mais. E quando abre, lê um texto, foge, aí vai pregar sonho, que eu vi, que eu sonhei, não sei mais o que. Bíblia, esquece, eles não leem. mirim não é sinônimo de maturidade, de conhecimento, de profundidade. Exatamente. E se eu não tenho maturidade, conhecimento e profundidade, eu vou acabar falando algumas coisas que precisam de reparo. E isso Heresia. é um grande problema para a Igreja de Deus. Exatamente. Por quê? Porque o pregador mirim fala um monte de bobagem, heresias, começa a pedir pix, propósitos de pix, como o Miguel está fazendo. Sobra para quem? Para a igreja. Isso cria um problema para a igreja, porque passa a imagem de que todo cristão é assim. Então veja o absurdo. Eles geram escândalos. E aí o pessoal, não, deixa os meninos pregarem, né? É complicado, olha. Então, minha palavra é cautela. Cautela. Exatamente. Cautela. Não é preconceito contra adolescente, contra criança, nada disso. Não é falar mal, como o Eliseu Rodrigues disse, nada disso. Cautela. Treinar, ensinar, educar para que ela consiga, então, uma bagagem para só então poder ser um pregador seguro, porque vai estar sendo pautado e guiado pela Bíblia. Pela Bíblia. Uma criança, ela ouve um jeito ou outro pregador falando, Miguel Oliveira imitando The King, The Power, né? The Best, enfim. Diga para mim se isso é pregação. Não é. Então, não é por preconceito, não é com inveja, não é com raiva, nem como o Eliseu Rodrigues disse, querem apagar o propósito de Deus para as crianças. Que fala ridícula, que fala vergonhosa. Ah, é porque estão falando mal das crianças, que fala ridículo e que fala vergonhosa de Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues falando uma baboseira desse nível. Que vergonha, que ridículo para alguém que se diz professor, que é um professor e que tem curso, inclusive, que é o mentor do Miguel Oliveira, fazer uma declaração dessa tão desprovida de maturidade. Parece que é uma criança falando, não é? Pois bem, essa foi
a minha opinião, vocês viram aí as falácias do Eliseu Rodrigues, vocês viram a resposta, sabe, sensacional, sabe, uma resposta boa, centrada, coerente, bíblica, trazida pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui.